Bem-vindo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos interessantes. Os contos de fadas antigos costumam dizer que não se deve criar uma fera de cabelo preto. Song-san foi criado e cuidado desde pequeno pelo seu guardião Rimin e gradualmente se apaixonou por ele. Ao se tornar adulto, ele confessou seus sentimentos e tentou manter distância, mas inesperadamente Rimin aceitou facilmente os sentimentos de Song-san. E assim começa uma história de amor boba, calorosa e fascinante da fera de cabelo preto. Song-san e seu guardião Rimin se encontraram pela primeira vez no funeral dos pais dele. Todos comentavam sobre a morte dos pais de Song-san e nenhum parente queria adotá-lo. Quando parecia que ele seria levado para um orfanato, uma mão se estendeu para ele. Era Lee Hai-min, um estudante do primeiro ano e ex-aluno de seus pais. Ele deu a Song-san um doce de limão, descascou-o lentamente e o colocou em sua boca. O sabor do doce de limão encheu sua boca enquanto Lee Hai-min contava calmamente histórias sobre o ensino médio, onde ele foi intimidado e depois ajudado pelos pais de... Sim, e assim os dois viveram juntos por 15 anos, e também tinham uma diferença de 15 anos de idade. No dia da formatura de Song-san, Lee Hai-min tirou fotos dele com muito entusiasmo, sem se esquecer de elogiá-lo por ser bonito pra caramba. Pare de me bajular, não importa o quanto você me elogie. Eu não vou assinar seu formulário de adoção. Lee Hai-min, irritado, fingiu dar uns soquinhos em Song-san, mas na verdade jogou algo para Song-san. Ah, era uma bala de limão. Como a garota, você gosta dela. Segurando a bala com força na mão, Song-san lembrou que amava Lee Hai-min em segredo há 15 anos, mas naquele dia, ele mesmo colocou um ponto final nesse amor unilateral cansativo. Naquele dia, Lee Hai-min comprou um bolo de aniversário de 20 anos para Song-san. Assim que ele colocou a cabeça para dentro, um buquê de flores apareceu em sua frente, junto com a figura de Song-san. Então ele disse: eu gosto de você. Me desculpe por ser tão repentino, você deve estar confuso, não é? E você não precisa dizer nada, pois não espero que corresponda a esses sentimentos. Então agora que eu já sou adulto, eu vou me afastar de você depois de organizar meus sentimentos. No entanto, as coisas não aconteceram como ele pensava. Lee Hai-min pegou o buquê que ele ofereceu, depois sorrindo e afagando seu cabelo, disse: ir embora pra quê? Deixo tudo com você, Song-san. Então a partir de agora viveremos como namorados. E não mais como tio e sobrinho certo. Os olhos de Song-san se encheram de lágrimas, e ele repetiu que não estava brincando. Como para provar que também não estava brincando, Lee Hai-min beijou os lábios de Song-san. A mente de Song-san ficou estranhamente em branco. Depois que sua razão voltou, ele imediatamente empurrou Lee Hai-min para longe. Ei, o que você está fazendo, Sang? Por que está tão surpreso? Você não gostou, Song-san? Sem saber por quê, começou a chorar ainda mais alto. Ele se sentiu magoado, e então Lee Hai-min rapidamente pediu desculpas a Song-san a ponto de deixar o buquê cair no chão. Nesse momento, Song-san de repente se lembrou dos relacionamentos passageiros de Lee Hai-min que ele teve que testemunhar. Todos eram encontros casuais sem nenhum apego, e ainda assim, quando ele se declarou, Lee Hai-min concordou com uma facilidade estranha. Ele pensou que sua declaração estava sendo levada na brincadeira. Vendo Song-san chorar cada vez mais alto, Lee Hai-min ficou um pouco confuso e tentou consolá-lo. Ei, por que você está chorando tanto, Sang? Eu pareço estar brincando. Estou falando sério. Sim, você é tão adorável que eu poderia morrer. O que eu preciso dizer para você acreditar em mim? A frase pareceu despertar Song-san. Ele agarrou a mão de Lee Hai-min. É claro que eu não consigo acreditar em você. Como ele poderia acreditar quando o tio concordou tão rápido vendo Lee Hai-min desconfiado de si Song-sang? De repente se inclinou, colocando seu rosto paralelo ao de Lee Hai-min, e pediu para que Lee Hai-min o beijasse mais uma vez. Inesperadamente, Lee Hai-min concordou e os dois trocaram um beijo um tanto apressado. A mão de Song-sang aproveitou para deslizar para dentro da camisa de Lee Hai-min, como se estivesse liberando sua frustração, e quando se separaram, Lee Hai-min sorriu provocadoramente. Este, por acaso, é o primeiro beijo de Song-sang. Como se tivesse sido pego em flagrante, Song-sang ficou com o rosto vermelho, um pouco irritado, o que fez Lee Hai-min rir ainda mais. Tio Song-sang, o tio vai perguntar mais uma vez: você realmente gosta de mim desse jeito? Vendo os lábios de Song-sang se moverem e depois olharem para sua região íntima, Lee Hai-min levou a mão à testa. Ele disse para Song-sang pensar com cuidado. Então Lee Hai-min corou intensamente, não se esquecendo de ameaçar.
Se Song Sang ousar mudar de ideia, eu não vou deixar barato. E então Lee Hai-min tirou toda a sua roupa, sob o olhar chocado de Song Sang. Com 35 anos e ainda fazendo essas coisas, que vergonha. Song Sang engoliu em seco. Em seguida, ele estendeu a mão para abraçar Lee Hai-min. Mas Lee Hai-min rapidamente cobriu os olhos de Song Sang, dizendo que seu olhar o deixava com um pouco de medo. Song Sang parecia não aguentar mais. Ele começou a tirar a camisa e avançou para abraçar e beijar todo o rosto e pescoço de Lee Hai-min. O seu cheiro é tão doce, me deixa louco. Em seguida, Song Sang se ajoelhou e beijou o pássaro de Lee Hai-min, deixando-o excitado e envergonhado. As mãos de Song Sang também não ficaram paradas. Ele penetrou na caverna de Lee Hai-min. Quanto mais fazia, mais Song Sang sentia que estava sonhando ele, até concluiu que com certeza era um sonho. Enquanto esperava o tio voltar com o bolo de aniversário, ele pensou, de novo esse sonho absurdo. Song Sang virou Lee Hai-min e inseriu sua águia na caverna sem esquecer de dar a Lee Hai-min um beijo apaixonado como seus sentimentos escondidos por tanto tempo. Lee Hai-min liberou sua essência assim que Song Sang inseriu a águia, o que o fez ser provocado por Song Sang. Lee Hai-min sugeriu que parassem por ali, mas Song Sang, que já havia perdido quase toda a razão, como poderia aceitar? Ele continuou a martelar o corpo de Lee Hai-min sem parar. É tudo apenas um sonho, então vamos com tudo quando acordar? Será como se nada tivesse acontecido. Voltando à infância, quando Song Sang estava lendo uma história que contava que em uma certa aldeia havia um casal de bom coração. Um dia eles salvaram um cervo, uma piton e uma criança que foram arrastados por uma inundação. Em gratidão, o cervo lhes mostrou onde um baú de dinheiro estava escondido, e a piton lhes deu uma erva que podia curar todas as doenças. O casal criou a criança com aquele dinheiro e aquela erva mais um dia. A criança, aparentemente dominada pela ganância, pegou todo o dinheiro da casa e fugiu. E assim o casal ficou, de mãos vazias novamente. Os aldeões diziam que não se deve criar uma besta de cabelos pretos. Nesse ponto, Lee Hai-min estendeu a mão e rapidamente pegou o livro que Song Sang estava lendo. E sem hesitar, abraçou Song Sang e disse: "Mesmo que você o salvasse 100 vezes, ainda seria a coisa certa a fazer um garotinho tão adorável como este." Song Sang permaneceu em silêncio. Então Song Sang finalmente falou: "Tio, e se quando eu crescer, eu for como aquela criança? E daí isso é exatamente o que eu quero. Embora para mim ser roubado seja um pouco diferente, não é. Isso significa que estou sendo forçado a dar algo que não quero certo. Mas quanto a você, tio, contanto que o Song Sang queira algo, eu te darei imediatamente. Então isso seria muito diferente de ter algo roubado, não seria? Tio, o que foi, querido?" Depois disso, Song Sang o repreendeu seriamente, dizendo que se Lee Hai-min continuasse a criá-lo, assim ele se tornaria cada vez mais mimado. Lee Hai-min riu com gosto e abraçou Song Sang carinhosamente. De volta ao presente, Song Sang pensou que ele realmente havia se tornado uma pessoa sem modos. Ele entrava e saía da caverna de Lee Hai-min cada vez mais rápido. Ele não conseguia mais manter a sanidade e estava se tornando uma fera. De cabelos pretos da história antiga, forçando e tomando tudo de Lee Hai-min. Um sentimento de culpa misturou-se com o prazer de estar unido a Lee Hai-min, fazendo sua razão se despedaçar. Foi somente quando Lee Hai-min desmaiou que Song Sang recuperou a consciência. Realmente eu deveria desaparecer da vista do tio. Antes de partir, ele deixou uma carta para Lee Hai-min. Depois ele foi embora, pegando uma carona qualquer para fugir. Agora no veículo, ele não sabia mais o que estava sentindo. Quanto mais pensava, mais queria morrer imediatamente. Finalmente ele parou em uma praia. Lá ele bebeu e chorou pedindo desculpas a Lee Hai-min incessantemente. Sim, e assim Song Sang ficou acordado até a manhã seguinte. Ele se perguntava se deveria prestar o vestibular ou apenas ficar ali para sempre. Com essa distância, talvez ele não incomodasse mais Lee Hai-min, certo de repente. Um carro de luxo parou não muito longe de Song Sang. Ao mesmo tempo, uma voz ecoou, assustando Song Sang. Ele virou a cabeça confuso, pois aquela voz era a de Lee Hai-min. Lee Hai-min, furioso, correu em direção a Song Sang. "Eu não te disse que se você falasse besteira, eu acabaria com você. Droga, minhas costas doem tanto. Esse moleque atrevido. Como ousa brincar com o coração de um belo jovem na casa dos 30 anos? Agora você está frito." Song Sang viu que a situação não parecia boa.
Ele se virou para correr, mas Lee Hee-min foi mais rápido. Ele agarrou Song-san e com um baque Song-san caiu no chão e Lee Hee-min sentou-se em cima dele. Song-san tentou se sentar tossindo, então ele ergueu a cabeça para olhar para Lee Hee-min e o viu soluçando. Song-san ficou confuso e com o coração partido. O tio estava chorando. Lee Hee-min agarrou o colarinho de Song-san e desabafou tudo. Seu moleque, você acha que pode fazer o que quiser só porque é fofo? Song-san ficou chocado. Ele apenas ficou em silêncio, observando Lee Hee-min chorar. Talvez nem ele mesmo esperasse que seu tio, sempre tão calmo diante de tudo, um dia choraria tão desesperadamente. Ele não conseguiu mais se conter. Song-san também começou a chorar. Ele segurou a mão de Lee Hee-min e disse: desculpe, eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter sonhado com você. Desde o início, eu não deveria ter aparecido na sua frente. Ao ouvir isso, Lee Hee-min apertou ainda mais o colarinho de Song-san, fazendo-o ter dificuldade para respirar. Ele teve que gritar. Lee Hee-min pegou a carta que Song-san havia deixado antes de partir. Com uma expressão sombria, ele questionou: Song-san, afinal, qual é o seu problema? Estávamos ambos tão felizes naquele momento. Song-san perguntou de volta: Lee Hee-min, você estava realmente feliz? Então Lee Hee-min gritou: você finalmente se confessou. Eu finalmente consegui um sim. Nós nos beijamos. Nós transamos. O desabafo gritado de Lee Hee-min deixou Song-san confuso. Ele tapou a boca de Lee Hee-min com a mão e perguntou: espere, espere. Como assim, finalmente? O que você quis dizer com isso? Ao ouvir isso, Lee Hee-min se assustou enquanto Song-san continuava a pensar. Será que você sabia que eu gostava de você o tempo todo, tio? O ambiente ao redor estava estranhamente silencioso, mas Lee Hee-min decidiu contar tudo com o rosto corado. Desde que eu estava no 10º ano. O rosto de Song-san empalideceu impossível. Lee Hee-min cobriu o rosto envergonhado e continuou a contar. A carta. Ele tinha lido acidentalmente a carta que Song-san jogou no lixo depois de voltar de uma festa. Depois ele tirou do bolso a carta que Song-san havia escrito, mostrando-a na frente dele e afirmando com certeza que era de Song-san, pois ele já havia pesquisado e comparado. Lee Hee-min estava muito envergonhado. Song-san arrancou a carta, amassou-a e quis engoli-la. No entanto, Lee Hee-min rapidamente se acalmou e disse com uma expressão desafiadora: mesmo que você perca esta carta, ainda tem mais até 100 cartas empilhadas no seu quarto. Cada carta que Song-san escreveu e colocou dentro de um livro para jogar fora secretamente, não pense que eu não sei. Tudo o que Song-san escreveu, como o que ele gostava em Lee Hee-min, ou o que gostava de comer Lee Hee-min, já sabia de tudo. Song-san sentiu que não tinha mais onde enfiar a cara. Ele cobriu o rosto corado com as mãos. Na verdade, ele nunca teve a intenção de se declarar para seu tio, por isso as cartas que escreveu nunca foram enviadas. A cada 2 semanas ele as colocava em um livro e as jogava fora, pois acreditava que seu tio não saberia já que era ele quem fazia quase todo o trabalho doméstico. Mas acontece que desde o 10º ano, e já se passaram 4 anos, seu tio tinha lido todas elas. Quanto mais pensava nisso, mais Song-san queria cavar um buraco e se esconder. Voltando 4 anos no tempo, em uma noite de primavera. Naquela manhã, Lee Hee-min recusou o convite para uma segunda rodada com seus colegas, pois precisava levar um bolo para o garoto em casa. Ele cantarolava enquanto pensava no humor de Song-san em casa, sentindo-se muito feliz. De repente, um gato de rua apareceu do nada. Ele pulou na tampa de uma lixeira e as coisas descartadas caíram todas no chão. Lee Hee-min pretendia pegar e arrumar tudo quando uma carta caiu de um livro. Ao pegá-la, ele descobriu. Era a familiar caligrafia de Song-san, com as palavras para meu tio. Lee Hee-min pensou se deveria ler ou não. O garoto já tinha jogado fora mesmo. Sim, e assim por curiosidade, Lee Hee-min a abriu para ler. E então ele ficou atordoado, perplexo, chocado. Era a declaração de amor de Song-san. Eu gosto de você, tio. Imediatamente, Lee Hee-min cobriu a carta com a mão. Ele não podia acreditar no que acabara de ler. Depois disso, Lee Hee-min tentou agir normalmente e voltou para casa. Enquanto comia o bolo, Song-san resmungava sobre como Lee Hee-min sempre o tratava como uma criança. Enquanto isso, a mente de Lee Hee-min estava completamente em outro lugar. Ele só conseguia pensar em como Song-san era excessivamente adorável. Mas no dia seguinte, ele estava enlouquecendo, arrancando os cabelos por causa da declaração de amor de Song-san na carta, a ponto de seus colegas o acharem um incômodo. Depois disso, ele descobriu ainda mais cartas, e elas eram ainda mais explícitas do que a primeira.
Seus colegas também estavam ficando loucos com esse Lee Hai-min. Um colega perguntou a Lee Hai-min. Recebeu uma declaração de um garotão apaixonado. Se for o caso, é só fazer ele se cansar de você. Lee Hai-min achou que fazia sentido, mas como? Então o colega ensinou a Lee Hai-min como apagar os sentimentos do jovem recém-apaixonado. Por exemplo, deixar o garoto ver que Lee Hai-min troca de namoradas como quem troca de roupa, que ele é um mulherengo. Depois disso, Lee Hai-min aplicou esse conselho muito a sério, fazendo Song-san se sentir constantemente frustrado. Lee Hai-min fingiu aconselhar que no futuro, se Song-san namorasse, deveria evitar pessoas como ele. Ao mesmo tempo, Lee Hai-min também mostrou a Song-san sua aparência desleixada, como um tiozão. No entanto, isso só fez com que Song-san achasse Lee Hai-min ainda mais adorável. Ao ver Song-san sorrir daquele jeito, o coração de Lee Hai-min palpitou um pouco. O garoto era alto, gostoso e ainda por cima bonito. Ele parece um pouco rude, mas na verdade é muito afetuoso. Por que ele gostaria de um tiozão como eu? Pensando nisso, Lee Hai-min deu um tapinha no ombro de Song e o incentivou a encontrar uma namorada. Song-sang, ao ouvir isso, virou o rosto e, com uma voz séria, disse que no momento não queria uma namorada. Mas nos dias que se seguiram, Lee Hai-min continuou encontrando outras cartas de Song-sang e, num piscar de olhos, 3 anos se passaram. Como era possível que Song-sang não tivesse mudado de ideia nem um pouco, ele foi alvo de tantas confissões de Song-sang que já não havia mais surpresa. Olhando para as palavras "Eu gosto de você, tio", na carta, o coração de Lee Hai-min naturalmente começou a bater mais rápido que o normal. Espere um pouco, algo não está certo. Nesse exato momento, Song-sang também colocou a cabeça para dentro e chamou Lee Hai-min para comer, fazendo-o esconder a carta apressadamente. Isso estava se tornando um pouco perigoso. Será que por ver o garoto escrever que gosta de mim por tantos anos, minha moralidade se deteriorou? Como eu posso sentir isso pelo garoto, que eu criei desde os 5 anos de idade? Mas quanto mais olhava para Song-sang, mais rápido o coração de Lee Hai-min batia. Seu rosto esquentou de vergonha, e finalmente Lee Hyun-min teve que aceitar que havia se apaixonado por Song-sang. Já, voltando ao presente, depois de ouvir tudo o que Lee Hyun-min contou, Song-sang ficou chocado. "Você se apaixonou por mim, tio?" Lee Hai-min não respondeu. Em vez disso, ele agiu imediatamente, beijando Song-sang apressadamente. Depois parou, puxou Song-sang para cima e correu para dentro do carro para continuar a beijá-lo. Quando se separaram, Lee Hai-min não conseguiu se conter e disse: "Sua língua é tão grossa? Será que todas as partes do seu corpo são grandes assim?" Já Song-sang perguntou de volta: "Será que você mudou de ideia só por causa de um momento de emoção? Eu escrevi que iria embora depois de me confessar. Você leu tudo. Que história é essa de voltar depois de organizar meus sentimentos?" Na última carta daquele dia, Lee Hai-min também a abriu animadamente para ler como sempre. Não, mas ele havia lido algo que era o fato de que, após a confissão, ele não tinha a intenção de ver. Song-san ficou um pouco envergonhado. Ele virou o rosto. "Bem, sobre isso é óbvio que eu ainda não organizei meus sentimentos." Sem deixar Song-san terminar, Lee Hai-min o beijou. Depois suas mãos começaram a ficar inquietas. As calças também foram tiradas, e Lee Hai-min se posicionou automaticamente, direto no membro de Song-san, o que o deixou ao mesmo tempo excitado e confuso. "Por que você está fazendo isso agora?" "Porque o meu bebê adorável é irritantemente fofo." Ao ouvir isso, Song-san ficou subitamente irritado. Ele tomou a iniciativa e inverteu as posições com Lee Hai-min, ao mesmo tempo em que não acreditava que ele gostava de si. Em vez disso, ele concluiu que isso era apenas porque o outro tinha medo que ele fosse embora. Quanto mais Song-san falava, mais furioso Lee Hai-min ficava. "Você é meu então, para onde pensa que vai desaparecer? De jeito nenhum você vai me largar." Song-san parecia não aguentar mais. Ele começou a se mover sobre Lee Hai-min de forma contínua e vigorosa. Quanto a Lee Hai-min, ele era cuidado enquanto revelava tudo assim que soube que Song-san pretendia ir embora depois da declaração. Ele instalou rastreadores no celular, na mochila e nos sapatos dele. Todas as informações necessárias, como números de telefone de amigos, senhas de contas, de redes sociais e endereços, ele salvou tudo. "Eu já disse que gosto de você, garoto, gosto tanto que morreria por isso. Joguei toda essa porcaria de moral no lixo, seu moleque. Você me seduz e depois planeja fugir para onde, hein?" Quanto mais Lee Hai-min falava, mais seu coração se partia. Ele chorou. "Você é tão importante para mim que... eu não consigo viver sem você, garoto."
Song Sang ouviu tudo e seu coração, de repente, começou a aquecer sem parar. Seu coração também bateu mais forte. Então ele decidiu que não deixaria mais essa pessoa ir. Se você disser algo diferente no futuro, é melhor tomar cuidado comigo. Lee Hai-min riu ao ouvir isso, ainda chorando seu bobo. O que eu digo sempre terá apenas um significado eu te amo.